um pouco esquisita, né? E a própria saia longa, você também joga a blusa por cima, você vai diminuir o tamanho da sua perna. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada do Conexão Modas. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para te pedir para curtir o nosso canal, para encaminhar esse programa, porque esse programa é feito com muito carinho, especialmente para você. E se você não for inscrito, já se inscreva, porque você vai receber todos os episódios dessa super temporada sobre modas. O Conexão Modas é um programa que é produzido pela Agência de Comunicações Presença e Conexões, em parceria com a Clássico Closet e com a consultora de estilo Priscila Carrano, que hoje está aqui com a gente e que vai nos acompanhar durante toda essa temporada. É um prazer te receber aqui, Priscila Carrano, no nosso episódio. É um prazer meu estar aqui. Eu estou muito animada com esse programa, porque a gente vai trazer muitas informações interessantíssimas para o público. Eu sei que todo mundo vai poder aproveitar bastante. E se você quiser ser o nosso parceiro aqui no Conexão Modas, é muito fácil. Mande um direct para o Presença e Conexões e nós vamos explicar direitinho como você pode fazer parte desse conteúdo e aproveitar a melhor forma de fazer uma parceria com Presença e Conexões. Muito bem, hoje nós vamos fazer então uma apresentação dessa temporada. Nós estamos super animadas, né, Priscila? Muito. Com essa primeira temporada do Conexão Modas. E essa temporada ela vai ser dividida em 4 episódios. O tema dessa nossa primeira temporada são as tendências da moda atual. E a nossa moda atual, nós estamos na coleção Primavera-Verão 2023. E Priscila, você poderia falar pra gente um pouquinho das tendências e por que a gente escolheu esse tema? Com certeza. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é o que são tendências, para vocês entenderem por que a gente escolheu tendências. Às vezes as pessoas falam estilo, moda, tendência, muitas palavras como se fossem sinônimas e elas não são. Então, o que vem a ser tendência, né? E qual a diferença do estilo? Só para vocês entenderem um pouquinho bem rapidinho. Quando a gente fala em estilo, a gente está falando da nossa expressão pessoal, né? A nossa forma de se expressar no mundo a partir da vestimenta, quando a gente está falando de roupas. Já a tendência, ela é uma forma de um mundo se expressar. Então, a tendência, ela sempre vai estar conectada com o que está acontecendo no mundo. E aí, cada um vai decidir se aquela tendência vai ou não se aplicar no seu dia a dia, se aquela tendência se alinha com o seu estilo. Então, quando a gente fala em tendência, a gente sempre vai ver o que está rolando no mundo para entender por que está surgindo. Então, a gente decidiu falar sobre tendências porque são as tendências que aparecem nas lojas, né? A gente tem as roupas clássicas, que estão sempre ali, mas a gente tem as tendências que vão aparecendo e que tornam também o nosso look atual, né? Pra gente não ficar também com aquela cara de datada. E a gente escolheu falar sobre esse tema para que vocês possam aplicar no dia a dia as tendências que estão vindo, decidir se elas cabem no armário de vocês e como vocês vão aplicar da melhor forma para respeitar o estilo pessoal de cada um. Priscila, esse tema é um tema muito interessante. Eu gosto muito quando se fala, né, da importância da tendência na questão da atualização do look, né? Porque às vezes a pessoa também quer se fantasiar, né, só daquilo que tá na passarela. Mas algumas peças, né, são suficientes muitas vezes para um closet clássico, né, ela alcançar essa atualização, né, do closet. E atualmente, né, a gente está num momento assim de uma onda de calor que andou invadindo, né, o nosso país, né? Isso faz com que de repente a gente olhe para aquele closet que saiu do inverno, né, que estava já num período frio para um período super quente, né? E aí existe esse momento da gente pegar e fazer uma revisão geral de como tá ali o nosso closet, né?
quais são os primeiros impactos dessa mudança climática no nosso dia a dia? Então, quando o calor chega, a gente já tem algumas mudanças drásticas no nosso armário, né? Primeiro, que eu acho que é importante destacar, é que a gente muda os tecidos, né? Então, a gente começa a buscar tecidos mais leves, porque principalmente no Brasil, que é um país extremamente quente, então altas temperaturas durante grande parte do ano. O nosso verão é praticamente nossa primavera inteira, um pedacinho do outono. Então a gente tem assim muito tempo no ano de sol e calor. Então a gente já começa a procurar tecidos que façam sentido, que deixem a nossa pele respirar, que não pesem, né? Então a gente muda muito o tecido. E outra coisa que a gente muda bastante são as modelagens, né? A gente para de se cobrir tanto e começa a deixar mais pele de fora. Então isso a gente já começa a ver de cara nas passarelas e nas ruas e também nas vitrines de loja. E tem alguns tecidos, né, que são bem típicos do inverno e outros que são, né, mais apropriados pro verão. Agora, assim, se a gente for entrar, né, na seara de tecidos, dá para fazer uma temporada inteira sobre tecidos. Inteira, né? é um tema riquíssimo e que dá pra gente explorar muito, é muito conhecimento. Inclusive, né, eu já até fiz um curso com você, né, que É o tal verdade. do aulão dos tecidos, né, um curso sensacional que fala sobre a diferença dos tecidos e a usabilidade, né, desses tecidos também. Mas assim, a gente queria entrar um pouquinho, né, no calendário da moda, né, que a partir do mês de agosto as marcas já começam a colocar no mercado a coleção primavera-verão, né? E muitas vezes a gente vê que quando essas entradas de primavera-verão chegam nas lojas, ainda nem começou a fazer calor, ainda tá, né, naquele friozinho, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, né, o porquê que as marcas elas começam antes já a mudar o seu calendário de moda. Como que isso funciona? Então, isso é bem interessante e muitas pessoas não entendem muito bem. Porque às vezes a gente vai ver um desfile, uma Fashion Week, né? Principalmente o calendário internacional, e é muito antes daquela estação realmente acontecer. E por que isso acontece? Porque as passarelas, os desfiles de moda, elas estão ali para apresentar as suas roupas e as tendências. E aí as lojas de varejo começam, ó, eu quero isso, eu quero fazer esse pedido. E nem sempre as lojas produziram tudo. Elas têm que ver o que realmente vai ser pedido para aí fazer a produção e a produção estar pronta na época da venda, nas coleções, na época da estação correta. Hoje isso tem mudado um pouco, né, com a internet, porque antigamente, né, quem ia nos desfiles eram as pessoas que tinham realmente interesse na compra, eram as pessoas do meio. Hoje em dia a gente vê o desfile ao vivo, né? Então, passando ali streaming. Então, esse tempo, né, de uma coisa para outra, ele tá diminuindo bastante. E tem até marcas que têm coleções, né? Você bem sabe disso, que lançam mais coleções do que só as das estações. Cada estação tem muitas Isso mudou outras, muito, né? principalmente depois da pandemia, né? Porque durante a pandemia as marcas viram que ficou inviável fazer aquelas grandes, né, coleções com uma quantidade muito grande de peças que aconteciam no início do ano e depois no final do ano. Exatamente. E hoje a gente tem coleções, né, que são coleções menores, né? E, na verdade, quando a gente olha o conjunto das coleções no final do ano, a gente vai vendo que elas vão, assim, digamos assim, aumentando a tonalidade, né? Elas vão vindo com cartelas menores, mas elas são complementares. No final faz sentido, né? Mas elas estão sendo lançadas mais aos poucos, né? Eu falo isso por conta da própria Clássico Closet. A gente tem coleções, por exemplo, a cada 20 dias, né? E essa é uma grande tendência no mercado da moda. E eu acho que é uma coisa que é, assim, salutar, porque o público começa a ter mais opções. Às vezes, uma coleção grande demais não é
absorvida pelas lojas como um todo. E acaba que as pessoas ficam com aquelas opções limitadas que foram escolhidas por aquelas lojas que ela frequenta. E quando você tem essas coleções menores, o público tem acesso também de uma forma parcelada a mais e mais opções. Né? Então, e moda é também interessante. é uma questão de comportamento, né? E assim, quando a gente tem, eu acredito que a gente teve uma grande mudança de paradigma, não só por conta da pandemia, que muitas coisas a gente atribui, né, à questão da pandemia, mas a tecnologia também, a rapidez, Sim. a velocidade com que as pessoas elas veem, né, a moda passando na internet, né, nas redes sociais e tal, faz com que as pessoas estejam assim, tenham uma atenção um pouco mais curta, né? E isso também muda o comportamento da moda e com isso as marcas também acabam se adaptando, né, a esses novos comportamentos. Com certeza. E aí a gente tem assim, né, aqui eu tenho uma questão que é o seguinte, a gente tem muitas tendências que marcam, né, a cada uma das estações, apesar de que, né, aqui no Brasil muita gente fala que só tem 2 estações, né? Mas a gente tem, sim, né? Tem estações mais quentes, com chuva, com menos chuva, com frio, Sim. né? E isso acaba mudando muito a forma como a gente se veste, né? Mas a gente escolheu dentro desse tema, assim, um pequeno nicho para a gente poder entrar mais a fundo no assunto, né? Então eu queria que você revelasse um pouquinho sobre o que a gente vai falar especificamente nesse primeiro episódio. Então, a gente, nessa temporada inteira, nós escolhemos algumas tendências dessa estação primavera-verão, né, para vocês poderem aplicar no dia a dia. E nós hoje escolhemos falar sobre os comprimentos das saias, especificamente a saia curta e a saia longa, né, os extremos dos comprimentos que estão bem em alta atualmente. Inclusive hoje, né, Priscila, nós estamos... Cada uma com um modelo. Um comprimento diferente. Exatamente. Né? Inclusive, né, hoje eu que fiquei com o comprimento da saia curta, né? Esse é um comprimento para quando a gente está se apresentando, né, num programa como esse programa que a gente está se apresentando. Não é tão fácil assim, né? Não é uma saia muito fácil de usar em qualquer lugar, né? Porque você tem que ter todo um cuidado para se sentar, até para andar, né? Para não se expor, né, do jeito que não deve. Exatamente. Ou do jeito que eu não quero, né? Então, Priscila, já que a gente está falando nesse assunto, vamos entrar no tema mini saia, né? A mini saia, ela é uma peça cheia de histórias e cheia de símbolos, né? E ela veio como uma protagonista na coleção Primavera-Verão 2023. Inclusive, ela já começou no inverno, né? Sim. Sendo usada com meia calça, né? Ela já veio ali do inverno. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a história da mini saia, né? Sobre a importância dessa peça na moda, né, no figurino feminino, né, e assim, ela é uma peça assim que transmite uma imagem, né. Tem muitas mensagens, muitas né? mensagens. Então, a mini saia, como você falou, ela tá vindo forte agora, mas ela já tinha surgido em algumas coleções para trás. Eu nem digo nas coleções das nossas roupas do dia a dia, mas em algumas passarelas para trás. Acontece muito de uma determinada tendência surgir e ela se repetir algumas estações. Então veio no inverno e tal, porque às vezes o grande público demora um pouco para assimilar, né? Embora as coisas estejam muito rápidas hoje em dia, ainda assim, você não põe a saia curta hoje e a mãe já não usa. Até porque ninguém quer comprar uma peça para usar só uma vez. Né? Então a gente já vem vendo a mini saia no inverno e ela agora tá cada vez mais forte. Parece que tá pegando mais, né? E a mini saia, eu vou contar um pouquinho sobre a história da mini saia, porque eu acho que ela é interessante. Porque diferente da saia longa, que remonta sabe-se lá há quanto tempo, ela teve um momento de surgimento lá em meados do século passado, né? Então, as mulheres usavam muitas saias longas e, de repente, esse comprimento encurtou.
né? Uma das grandes responsáveis por isso foi uma estilista chamada Mary Kent, que é londrina, e ela colocou a saia bem curta. Quando a saia curta, a mini saia surgiu, ela surgiu também com um determinado estereótipo. Não sei se vocês lembram da Twig, que foi uma modelo famosa, bem magrinha, de cabelo curtinho, né, em que ela tinha uma cara mais de menininha. Então, ela não veio com uma saia justa, assim. A saia curta, por si só, ela tem toda uma pegada sensual, porque ela deixa muita perna à mostra. Mas, de uma forma assim, que a gente pode falar que está equilibrando, quando ela surgiu com uma carinha mais de garotinha, né? E quando a gente pensa em crianças, as crianças usam saia curta, né? Sem essa conotação sensual. Naquele momento histórico também estavam acontecendo algumas revoluções, né? As mulheres estavam se tornando mais livres e estava tendo a chegada do homem à lua, né? Uma coisa assim meio tecnológica, nada como é hoje, mas para aquela época já era muito. Então também teve um outro estilista, que é o André Courrèges, em Paris, que apresentou uma coleção futurista, que também explorou a mini saia. E ela ficou aí por quase uma década, né, sendo explorada de várias formas, até que meio que parece assim que as pessoas cansam um pouco. E o cinema ela também, né, mostrou muito, né? Foi explorada muito porque era uma coisa muito nova e muito inovadora, né? Então ela surgiu e ficou sendo explorada de várias formas. Até que falou, não, agora chega a hora de mudar, né? E ela meio que desapareceu um pouco. E lá nos anos 80 ela ressurgiu, num outro contexto que eu acho até bem interessante, né? Os anos 80 foi um momento em que as mulheres, elas passaram a assumir cargos de maior relevância. Elas já trabalhavam há muito tempo, mas elas passaram a assumir cargos de muita relevância no emprego. Então surgiu aquele power dressing, que foi chamado, que elas tinham que transmitir poder. As mulheres começaram a usar muito blazer. E blazer com bastante ombreira, que é uma forma de mimetizar o corpo masculino, que transmite força. Então, elas queriam transmitir força. Músculo, né? Exatamente, ombro. A mulher, ela não desenvolve esses músculos, né? É uma coisa fisiológica. E o homem, né, ele tem isso, o tronco, as costas e o blazer bem grandão, transmitia essa imagem de poder ali dentro, né, de uma vestimenta. Mas elas ainda queriam ser muito femininas. Então, equilibrando esse poder com o blazer mais masculino, veio a mini saia. Então, o taillé era com mini saias. Era bem interessante. Então, era bem ombreiras grandes e blazers bem grandes, com a mini saia, meia calça e escarpão. E era o sonho de consumo das menininhas, né? Eu falo isso porque, né, eu sou da década de 80, nasci na década de 80, né? E eu era louca para ter um taillé quando eu via na televisão. Lembro de um filme que se chamava Uma Secretária de Sucesso. Sim, é um filme icônico nessa estética. Exatamente. Esse filme é espetacular. E a gente fica morrendo de vontade de ser, né, aquela mulher que cresce na carreira profissional, né? É muito bacana. Exatamente. É exatamente essa estética da época com as mini saias. Eu até fico imaginando que não devia ser muito prático, porque elas estavam trabalhando, né, em ambientes bem formais e burocráticos com saias que eram muito desconfortáveis. E ainda tinha muita sexualização, né, da imagem feminina, principalmente assim, se a gente for olhar esses filmes dessa época, né, a mulher ainda tinha, assim, era vista no ambiente de trabalho com uma conotação muito sexual, né? Não como uma colega, talvez, né? Então, tinha esse desafio na época para ser vencido, né? E aí, depois da década de 80, né, depois veio 2000, né, 90, 2000, minimalismo e tal. A mini saia, ela nunca desapareceu. Mas ela, em alguns momentos, ela não era aquela peça tão desejada do momento, né? E aí, agora, ela novamente ressurge, né? Se você for olhar as passarelas, ela ressurgiu em comprimentos extremamente curtos. É verdade, a gente vai até falar sobre isso. Vamos falar sobre isso já. Os comprimentos muitíssimos curtos, né? O que é, assim,
uma ousadia maior do que já surgiu nas outras épocas, né? E a gente vê muito na passarela também um modelinho mais plissadinho, né? Um pouquinho soltinho, e que foi isso que foi a proposta, mas que não é exatamente o que acaba sendo adotado no dia a dia, né? Então foi assim que veio esse ressurgimento da tendência, que obviamente ela vai sendo sempre adaptada para a realidade do grande público. É verdade. Agora, né, a gente está falando sobre a questão da saia, da mini saia, né? E essa história acaba mostrando, né, que ela é uma peça que veio já para uma modernização do look, né? E a saia longa já é o extremo, né? Já é uma peça extremamente conservadora, né? Tradicional, né? Mas ela também está presente nessa estação, né? Na primavera-verão. E ela muitas vezes, né? Justamente por ser interpretada, né? Como uma peça tão conservadora, existem muitas mulheres que têm dificuldade em usar essa peça. Uma mulher mais cosmopolita, ela adota a saia longa também nesse look? Como é que ela faz isso? Então, como você falou, a saia longa ela tem uma conotação um pouco mais conservadora, porque a gente cobre demais a parte do corpo, né? Então, né? E usada sabe-se lá quanto tempo, né? As mulheres usam saia longa. E durante muito tempo ela teve até um certo preconceito, né? Às vezes as pessoas falavam assim, tá com saia de crente e tal. E agora ela surge também forte. E eu acredito que muito em razão do momento que a gente vive, acho que muito influenciado também pela pandemia, que mudou muita coisa, e a tecnologia, né? Trabalho em casa e tal, uma busca pelo conforto, né? Você tá sentada aí de mini saia e é muito mais difícil de você não posso me mexer muito. Não pode. Eu posso dobrar a perna aqui, eu posso mexer. Por quê? Exatamente porque eu tô coberta. E eu acho que também uma questão de um resgate da feminilidade. Porque a saia longa, principalmente nos modelos mais propostos, né? Que são ou as mais fluidas ou as mais lápis, elas destacam muito a feminilidade, o corpo, ou a leveza, ou o corpo feminino. Então acaba que ela está sendo muito procurada. E claro, eu acho que os próprios modelos, eles já vêm mais atuais, né? Então uma saia longa lápis, que a gente até vai ver mais pra frente, ela já é uma saia que tem um toque de sensualidade, que tira toda a caretice, que tira todo o peso que uma saia longa pode ter, né? Dependendo do corte, do tecido, a gente tem uma fluidez, uma leveza que é interessante. E como que então, né, chegando agora no ponto da sua pergunta, como que mulheres cosmopolitas, urbanas podem usar? Primeiro ponto que eu acho, assim, uma dica excelente é sempre ter equilíbrio, né? Então, assim, se você já tá com uma saia mais volumosa, você tá tampando demais, que tal, né, deixar os braços à mostra, né? Fazer uma coisa um pouco mais ajustada. O equilíbrio, ele vai ajudar muito, né? Você não ficar com um visual pesado e datado, né? E de antigamente uma coisa mais atual e leve. Então, o equilíbrio é importante, né? Buscar também manter a leveza, né? Principalmente saias fluidas. Então, às vezes você vai manter uma peça em cima mais leve também, para manter aquela leveza. E você pode trazer elementos urbanos, né? Quantas vezes a gente não vê hoje em dia, se a gente jogar lá no Pinterest, a gente vai ver saias longas com coturno e uma camiseta, que é uma coisa super, né, esportiva, né? O coturno é uma cara muito de cidade, né? Eu penso assim, Nova York andando no asfalto, né? Então você Lembra asfalto, verdade. Lembra asfalto. Então você pode trazer elementos urbanos, né, para aquele look. O próprio tênis, que é bem casual, informal, você consegue fazer composições, né, aquele high-low, que são interessantes. E os outros acessórios, né, sempre, né, atuais, o brinco, anel, tudo aquilo sempre vai ajustar. Um cinto para marcar a cintura, né? Então, todos esses elementos, eles vão ajudar você a colocar a saia longa num contexto atual. E assim, a gente falou um pouquinho da saia longa e um pouquinho da saia curta, né?
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação entre as saias e os estilos universais, né? Esse é um assunto que eu sei que você domina muito. Se a gente, né, também, assim como os tecidos, né, é um assunto que você tem um domínio muito grande do assunto. Se deixasse, né, aqui a gente teria, assim, muito programa para fazer sobre o assunto. Mas passa um overview, assim, sobre essa relação entre os estilos e as saias, e comprimentos, enfim. Sim. Então, a gente tem os 7 estilos universais e cada um deles tem uma mensagem principal, digamos assim, para facilitar a compreensão, né? No caso da mini saia, a mini saia, ela é curta, né? Então, o primeiro elemento que a gente consegue notar na mini saia é que as pernas estão à mostra. E aquilo traz uma sensualidade. Então, ela se encaixa perfeitamente, né? Primordialmente e primeiramente no estilo sexy. Exatamente porque a primeira coisa que a gente nota numa saia é isso. Isso não significa que ela não possa compor looks de outros estilos, né? Então, você consegue compor um look esportivo com uma mini saia. Você pode pôr uma mini saia com um tênis, um moletom, por exemplo, uma camiseta. Então, você pode trazer a mini saia para um contexto mais esportivo, né? Você pode trazer a mini saia para um contexto mais dramático, né? Você pode colocar uma bota, né, mais comprida, fazer um preto e branco ali. Alguns estilos vai ser mais difícil você levar a mini saia, por exemplo, o tradicional. Porque o tradicional ele é um estilo que tem uma pegada mais masculina, né? Então, a mini saia é uma peça muito feminina. Né? Então, aí já fica um pouco difícil. A depender do modelo da mini saia, você consegue encaixar num contexto romântico, porque a mini saia ela pode ter babados, ela pode ser de renda. As cores também, né? Cores mais rosadinho, cores pastéis, você consegue levá-la para um contexto mais romântico. Porque, na verdade, o look, né, a mensagem que você vai passar, ela é do todo, né? Quando a gente olha a peça, o elemento único, né, a mini saia, a gente pensa imediatamente no estilo sexy. Mas a gente sempre pode compor, né, de uma forma criativa. O criativo, ele aceita tudo. Então, a gente põe a mini saia, põe uma coisa colorida, usa texturas diferentes, você já tem um look esportivo, né? A mini saia vai depender... a saia longa vai depender muito do modelo pra gente ver em que estilo que ela vai encaixar melhor, né? Uma saia mais fluida, né, mais leve, ela naturalmente vai ter uma cara mais romântica. Mas uma saia mais lápis, mais ajustada, ela também já vai estar indo ali mais para o lado do sexy. Uma saia mais reta, ela vai estar indo mais pro lado do estilo elegante. E aí, eu até acredito que a saia longa, ela admite mais combinações, ela encaixa melhor em mais estilos, né? Então, você consegue até ter uma montagem que quase chega ali no estilo tradicional, né? O elegante, o romântico e o próprio sexy, porque nada impede que você esteja com uma saia longa mais ajustada ou uma saia longa fluida e a parte de cima, um top, né? Então, ela vai aceitar todos os estilos. Muitas opções. Agora, a saia curta, ela pode ser usada no trabalho, né? E assim, a saia longa, ela seria uma peça bacana para fazer uma viagem, né? Assim, existe uma ocasião para o uso de cada peça? Então, vai sempre depender muito do trabalho da pessoa. Mas a mini saia, ela não é adequada para a grande maioria dos trabalhos. E por que isso? É preconceito? É porque, tá sendo careta? Na verdade, quando você põe uma mini saia, você tá querendo chamar atenção para uma parte do seu corpo. Toda a roupa que a gente coloca, a gente tem um objetivo de mensagem ali. Então, a gente sabe que se a gente destaca o nosso corpo, a gente está chamando atenção para ele. E aqui não tem nenhum julgamento, é só entender que existe aquela mensagem. E quando você está no trabalho, o objetivo é que você destaque o que você está fazendo, né? A sua produção e não o seu corpo. Então, dificilmente uma mini saia vai ser adequada a um ambiente de trabalho. Porque a ideia é não chamar atenção para o seu corpo, desviar a atenção do trabalho que está sendo produzido. Sim.
Agora, a saia longa, ela é muito adequada, assim, para viagens, porque você vai pegar um avião, você tem que pegar uma mala, você tem que se movimentar. A saia longa, principalmente a mais ampla, a mais fluida, ela vai permitir esses movimentos. E aí, completando, existe sim, né, ocasião e adequação para cada peça de roupa. Né? Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender ao se vestir, exatamente para não ficar destoante. Às vezes a gente não sabe por que está se sentindo mal, é porque falhou ali na adequação. Na escolha da peça, né? E quais são os modelos mais atuais que as tendências da estação estão trazendo? Né? E qual é a sua opinião com relação a esses modelos? Né? E como cada mulher pode usar esses estilos que estão sendo trazidos e não ficarem fantasiadas? Então, a gente está vendo muitos modelos, né? Os modelos são os mais variados. Da saia longa, eu não tô vendo saias muito amplas, né? Não tem aquelas saias, né, godê, aquelas saias com aquele excesso de tecido. A gente tem saias mais tipo esse modelo da minha, né, que é um modelo evasê em A, né, de tecido de linho, viscose, né, principalmente o linho, porque ele dá uma certa estrutura. A gente também tem as saias que lembram a sarja, lembram um trench coat, né, os botões, elas são mais esportivas, longas também, e também o modelo mais lápis das saias longas, né? São esses modelos que eu tenho visto mais. A mini saia reta, né? E a mais plissadinha também aparece, né? Então, como é que a gente vai levar isso para o nosso dia a dia, para o dia a dia de cada um? Acho que a primeira coisa que a pessoa precisa entender também é o próprio corpo, né? Então, se aquele modelo vai ou não valorizar aquele corpo, né? Então, é uma saia que vai aumentar o quadril, vai diminuir o quadril, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. Eu sempre falo, gente, tem que entender o próprio corpo, vai pro espelho, entende ali as proporções, onde você tem mais e menos volume, o que você quer ressaltar, o que você quer disfarçar, e aí passa para a escolha da roupa. Não dá pra ficar querendo usar... Tem altura também, saia eu acho que tem muito a ver com altura, né? Às vezes é importante observar. Uma saia pode dar uma impressão, né? Por exemplo, a mini saia, né? Uma mulher mais alta, ela fica mais exposta de mini saia do que uma mulher com estatura menor, né? Sim, por quê? A mini saia deixa a perna à mostra. Quando a perna é o que dá a nossa impressão de tamanho. Quando a gente tem uma pessoa alta, que tem uma perna comprida, a gente fica com o pernão de fora. Então, a gente tem a impressão de que aquela pessoa é mais alta ainda. Então, isso é uma impressão que dá. Por isso que a pessoa menor, ela vai, assim, sentir um pouco mais à vontade, porque ela não vai ficar tão exposta. Tem menos perna para mostrar. Então, tudo isso é interessante perceber. Uma dica, né, para prestar atenção na hora de usar as saias é sempre marcar a cintura, né? Se você usa uma mini saia com a blusa para fora, você vai deixar um tamanho muito pequeno de saia, então não vai ficar legal. E ela faz um efeito assim, né? Aí vai ficar com um troncão também, então você fica um pouco esquisita, né? E a própria saia longa, você também joga a blusa por cima, você vai diminuir o tamanho da sua perna. Né? Então, a gente precisa da cintura também para a saia longa não achatar. Porque se você coloca a blusa para fora, você diminui o tamanho de perna e dá uma impressão de achatar. Então, tem várias coisas que precisam ser observadas ali, né? Onde você quer disfarçar, o que você quer destacar, né? Que linhas são melhores, que tecido vai cair bem. Tudo isso é uma questão também de autoconhecimento para você poder escolher o melhor modelo para o seu estilo, para o seu corpo. Excelente. Agora, você deu muitas dicas, mas a gente vai fazer agora um quadro onde a gente vai fazer um exercício de shopping e você vai mostrar na prática como usar a mini saia e a saia longa. E aí, vamos lá para Clássico Closet? Vamos lá, vai ser muito divertido.
bem-vindas a Clássico Closet. E aí, vieram escolher os looks? Os looks pro programa estamos super animados. Ah, então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Chegou a hora da gente falar sobre saia longa e saia curta na prática. Eu montei 3 looks para mostrar para vocês diferentes formas de usar essas duas peças e dar algumas dicas interessantes. Vamos começar falando sobre o meu look. Eu gosto de saia mais longa porque me dá mais conforto do que a saia curta. E vocês vejam que ela é ampla, mais armada, é bem feminina. Então, como fazer para escolher peças que vão combinar? Primeira coisa importante é pensar que a parte de baixo já está bem coberta. Então, na parte de cima, eu deixei mais pele à mostra. Outra coisa, como a saia é ampla, eu escolhi uma blusa mais sequinha, para não ficar com volume demais. E com a cintura bem marcada. Por fim, escolhi um salto, porque eu acho que essa saia pede essa sofisticação e ajuda na postura, então achei que ficava bem legal. A simetria, vocês já sabem que é a minha cara. Então eu adorei esse look e tô doida para levar ele para casa. Vamos agora falar um pouquinho sobre o look que eu escolhi para a Dani. Também de saia longa, só que dessa vez a saia é mais longa ainda, ela chega até o pé. E eu fiz essa escolha para dar a impressão de que a Dani tem uma perna mais longa e assim ela parece um pouquinho mais alta, porque ela é um pouquinho mais baixinha do que eu. Escolhi uma rasteira para dar aquele clima mais descontraído, de saída no fim de semana. Foi um top mais moderno, cheio de recorte. Dani, entra com o seu look pra gente ver o que você achou. Eu adorei, Pri, é minha cara esse look, adoro saia longa, super confortável, fresquinha, tá, esse calorão tá ótimo. Você usaria isso no seu dia a dia? Usaria com certeza, eu iria no almoço de domingo com as amigas, no almoço no pontão, um lugar mais descontraído, amei. Você gosta de saia longa? Adoro, uso sempre. Ai, que bom que esse look funcionou pra você. Funcionou muito, amei. Agora, vamos falar um pouco sobre o look que eu escolhi para Sueli, que foi um pouquinho mais ousado. Primeiro porque é uma saia curta. Segundo porque a gente escolheu uma cor clara, bem clarinha, que não é exatamente a cor que harmoniza com o contraste dela. Mas não tem problema porque a gente está aqui para falar de truques. Ao contrário da saia longa, quando a gente coloca uma saia curta, a gente tem que cobrir um pouco mais a parte de cima para equilibrar. Já tem muita pele à mostra lá embaixo. Então a parte de cima da Sueli é um blazer, só que o blazer deixa tudo mais contido, né? No pé, um salto, porque o look é mais sofisticado, não fica muito desequilibrado o contraste, a gente prendeu o cabelo dela. Ele entra com seu look e fala se funcionou pra você. Olha, foi uma surpresa pra mim esse look. Uma vez que eu não costumo usar essa cor que é muito clara pra mim. Mas tem tudo a ver com o verão. Tem cores claras, né? Porque a gente morre de calor, né? E as cores claras, elas ajudam a gente não absorver tanto, O né? tecido é leve, mesmo sendo um blazer, né? Um blazer de verão mesmo. Mesmo, né? Bem fluido. E esse super decote aqui, equilibrando com a saia curta. O blazer me deixou confortável com o decote também. Então eu me sinto bem, não me sinto inadequada com o look, apesar da saia ser curta e ter decote, o blazer me deixa confortável. Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que falar sobre a saia é que ela é curta, mas não é tão curta, né? É verdade. Então ela fica ali acima do joelho, já é considerada curta, mas você fica confortável para andar, para sentar, Sim, né? é adequada. É, com certeza. Eu gostei demais desse look. Eu também gostei muito. É um look que eu usaria para
participar de uma peça de teatro, assistir uma peça de teatro, para jantar à noite, né? E até mesmo para sair durante o dia também, fazer um passeio, eu me sinto bem com ele. Você costuma usar saia curta no seu dia a dia? Pouco. Para ser bem sincera, eu uso pouco saia, eu sou muito de calça. Mais prática? Mais prático e assim, muda a blusa e eu tô pronta para várias ocasiões. Mas assim eu me senti confortável e iria para vários lugares. E reforça a nossa feminilidade, né? Exato. Ai, que bom que você gostou. Então, esses foram os 3 looks que eu montei. Qual deles você gostou mais? E aí, gostaram dos looks que a gente montou lá na Clássico Closet? Foi muito divertido montar aqueles looks com a Sueli e a Dani. E eu achei muito rica a experiência para poder mostrar em corpos diferentes, situações diferentes, como usar a saia longa e a saia curta. Espero que vocês tenham curtido também. Priscila, e eu adorei o look que você montou para mim e toda a explicação que você deu lá. Então, foi muito divertido. E agora a gente vai entrar no outro quadro, que é o da passarela para o seu closet. E já que a gente está falando no assunto saia longa, saia curta, a gente está mostrando aqui para vocês na tela um look da passarela, né? Um look da Gucci. E a Priscila vai falar um pouquinho se dá para usar esse look na vida real, Priscila. Então, a primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que dificilmente os looks da passarela vão para a vida real. Acontece, algumas pessoas famosas usam, uma ou outra peça dá para levar do jeito que está lá, mas na grande maioria das vezes a gente tem que fazer adaptações, porque a passarela traz assim uma ideia, né, um ideal, fixa nas tendências, mas às vezes é um pouco exagerado. Esse look mesmo, a gente vê que a saia está curtíssima. É um look muito bonito. Eu gostei muito, né? Se você prestar atenção... Além da saia, ainda tem um decotão, né? Um super decote, né? É um look simples, né? Você vê uma saia preta e uma blusa clara, né? Ali um off-white. Mas a saia tá num comprimento praticamente impraticável, né? Porque no dia a dia é muito difícil. Primeiro, né? A pessoa tem um corpo que consiga colocar aquela saia, né? Então tem esse primeiro ponto. A gente vê que as modelos são magrinhas, a perna fininha, né? Então se você tem uma perna ali que já seja um pouco mais grossa, né? Vai destacar demais, vai ficar incômodo, né? Na hora da movimentação. Então a saia é curta demais. Além disso, não tem o equilíbrio de cima porque tem um decote muito grande. Mas se você muda um pouco essas proporções, a gente vê que é um look muito bonito, tecido maravilhoso, uma combinação bem clássica. Então, comprida a saia, né? Tira um pouco desse decote, que aí vai dar certo. E agora a gente vai fazer um outro desafio, né? Que é um outro look daí de saia longa. E a gente queria que você falasse um pouquinho sobre este look da saia longa, que é esse look que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, eu escolhi esse look da Armani de saia longa, que traz uma proposta bem diferente de saia, nada careta, super colorida e bem atual. E eu acho que é uma saia, sim, que dá pra gente levar para o nosso dia a dia. Não exatamente como está aí, porque a gente está com um top transparente, né? Mas se você coloca um top por baixo ali para tampar aquela transparência, tira esses acessórios muito exagerados, eu acho que dá para usar no dia a dia, numa festa. Você vê que é um look que tem bastante brilho, bastante glamour, e dá pra gente levar pro dia a dia, sim. Tá muito bonito, bem atual. Agora nós vamos para o quadro Ela Errou, Ela Acertou. E esse quadro é um quadro onde a gente traz algumas personalidades para a gente avaliar se elas erraram ou acertaram no look. E a nossa primeira personalidade é ninguém mais, ninguém menos que Bruna Marquezine. Nessa foto, o que você avalia, Priscila, desse look? Ela errou ou ela acertou? Então, esse look é difícil falar em termos de errou ou acertou. É porque é um look que ela montou para uma festa junina. Então ele já tá bem caricaturado, né? Você vê que ela colocou uma bota country, né? E um lenço, chapéu, né? Então tem toda uma vibe meio de festa junina.
ela tá usando exatamente a tendência principal da mini saia, que é esse modelo bem curtinho, né, e mais plissadinho, assim, meio aberto. Eu confesso que eu acho que é um modelo de saia muito difícil para as pessoas comuns usarem no dia a dia, porque além do comprimento ser extremamente curto, esse plissado deixa ela aberta demais, o que deixa ainda mais desconfortável. Chances de problemas. Muito complicado, é um look bem complicado. Mas eu queria também chamar a atenção aqui que ela usou uma bota bem alta, e essa bota acaba que cobre um tanto da pele. Então isso dá uma equilibrada na questão da sensualidade. Mas ainda assim eu acho um look muito difícil para a gente levar para o nosso dia a dia. É porque ela, né, uma personalidade famosa, com os looks, né, bem estilosos, é diferente, mas é um look que eu acho muito difícil para nós. Então agora eu vou trazer um outro look, que é esse look que a Isabela Fiorentino usou. Então, o que você acha desse look que a Isabela Fiorentino usou? Pessoalmente, eu achei essa composição lindíssima. E, na verdade, é um vestido, mas eu trouxe porque o modelo de saia comprida lápis, que é exatamente essa parte de baixo do vestido, tá muito em alta. E eu achei essa composição muito linda, né? Que ela tá de branco, fez um monocromático que super alonga, né? Quando a gente vai fazer essa composição mais ajustada, a gente tem que se preocupar com o nosso corpo, né? Que vão ser destacadas todas as nossas curvas. Ela tem um corpo maravilhoso, então ficou belíssimo, ficou super elegante. Apesar de ser um look mais justo no corpo, né? Ela ainda assim conseguiu ficar elegante, porque o comprimento é maior. Então tem esse equilíbrio. É interessante também notar nesse look que é um look bem versátil. A gente vê na foto que ela tá de chinelo. Mas ela tá de chinelo porque ela está na praia. É verdade. Então ela tá andando na areia, então tem tudo a ver. Mas é um look tão versátil que ela poderia estar com uma sandália de salto alto e tá num contexto, né? Um happy hour, até um jantar, né? Mais arrumado, a depender dos outros acessórios que ela escolhesse. É o tipo de look interessante. Então, alguém que tem uma saia lápis assim, consegue fazer esse mesmo look e até outras composições. Pode colocar um top preto por cima, mas essa mesma vibe. Eu acho que é um look que super dá pra gente levar pro nosso dia a dia. Ah, adorei, Priscila. E eu gostaria muito, né? A gente já está chegando no final do nosso programa, né? A gente viu uma série de coisas, uma série de aplicações de saia curta, de saia longa, né? Foi um programa muito divertido. Eu espero que vocês estejam gostando muito, né, desse primeiro episódio da temporada. Depois eu quero ouvir os comentários de vocês e também o que vocês querem ver, né, para frente nos próximos episódios que a gente vai apresentar aqui. Queria muito agradecer essa parceria, Priscila, da gente com você. Tá sendo maravilhoso. E no próximo episódio nós vamos falar sobre alfaiataria informal, né? Esse programa ele é um oferecimento do Presença e Conexões, da Clássico Closet e da Priscila Carrano. Lembrando que você também pode participar e pode divulgar o seu negócio aqui no nosso programa. Foi um prazer participar desse programa. Achei muito divertido passar todas essas informações para vocês e mais ainda a gente, né, trazer as tendências para o dia a dia, para a vida real. Eu sempre falo que eu gosto de falar sobre estilo real. Então eu espero que vocês tenham gostado muito, agradeço demais a parceria e a gente se encontra no próximo programa. E todos os nossos contatos vão ficar na descrição do vídeo e a gente vai colocar aqui também no vídeo os contatos do Presença e Conexões, da Priscila Carrano e da Clássico Closet. Até a próxima. Até.